Opa galera, como vocês estão? Venho trazer uma obra para vocês. A história começa com um jovem rapaz. Ele pode ser visto conversando com sua ancestral, Adriana Balobor-Stezei. Ela diz a ele que quer lhe dar tudo o que tem, o poder de conceder favores mágicos a qualquer um e a habilidade de se conectar com ferramentas mágicas. Ela diz a Jean que como ele usa magia é completamente com ele. Logo depois, uma garota chamada Autômata diz a Jean que ela completou seu dever e desmaia. No passado, Jean já havia desaparecido quando encontrou Autômata. Ele estava trabalhando quando sua ferramenta escapou de sua mão. Ele tentou pegá-la, mas falhou, resultando em uma queda de uma parte superior do prédio. Foi então que ele foi encontrado por Adamada, sua salvadora. Quando ele acorda, questiona onde está e não se lembra muito bem do que aconteceu. Ele olha para si mesmo e entra em pânico. Nesse momento, Autômata entra perguntando se ele já está acordado. Ele não a conhece e pergunta sobre ela. Ela se apresenta como Autômata e diz a ele que está no laboratório de pesquisa de sua mãe. Jean fica chocado ao saber que Autômata é uma boneca automática. Depois disso, ela o leva até sua mãe e Jean está totalmente bem com a herança, mas a predecessora já se foi há 1000 anos e agora é sua vez, mas ele foi salvo por ela de qualquer maneira, então ele deve ser grato a ela. Após a teletransportação, Jean é curado, mas não lhe devolvem suas roupas. Ele se sente estranho só usando uma toalha. No entanto, ele é o mestre mágico, o que significa que ele tem a habilidade de criar objetos do nada. Então, ele decide pegar uma toalha de um armário próximo e tentar. Ele decide usar sua magia de transfusão para converter a toalha em boas roupas. Ele tem sucesso em transformar o tecido em fios e agora pode criar qualquer coisa com sua magia. Ele até costurou as peças juntas sem usar máquina de costura. Ele está feliz com sua magia e decide ter um melhor controle sobre ela. Em seguida, decide tratar Autômata. Ele a verifica apenas para descobrir que sua pele e roupas não estão boas. Ele terá que criar tudo do zero, mas terá que desintegrar primeiro. Ele a examina mais profundamente e descobre que seus músculos foram cortados, as conexões estão danificadas e os ossos não são mais utilizáveis. Ele não consegue acreditar que ela durou 1000 anos. Ele está surpreso com a longevidade dela, pois foi criada pelo mestre anterior. Ele olha ao redor, imaginando com base na memória do predecessor anterior se deveria haver muitos deles por aí. Ele decide dar uma olhada na área e acredita que deve haver uma sala de pesquisa do predecessor. Ele encontra uma sala e, ao entrar, fica impressionado com a quantidade de material armazenado lá. Ele se pergunta se todas as coisas foram criadas pelo predecessor. Ele verifica algumas das coisas e fica surpreso. Então, ele se depara com um material semelhante a fios e pensa que seria útil para criar músculos para Autômata. O fio parece delicado, mas forte. Ele os pega todos e se pergunta o que poderia ser. À medida que se aproxima do fim dos fios, descobre que é seda de aranha. Quando encontra a aranha o encarando, Jean fica aterrorizado ao ver a aranha subterrânea e corre o mais rápido que pode, porém escorrega e cai. Ele olha para trás para a aranha, imaginando se vai ser servido vivo como café da manhã na frente dela, mas, para sua surpresa, a aranha se aproxima e não o come. Parece que ele é um animal de estimação que quer amor de Jean. Ele segura a aranha aliviado por ter sido poupado, olha ao redor e encontra uma montanha de minerais. Ele pensa que isso seria suficiente para ajudar Autômata a se recuperar e leva o material com ele para seu laboratório. Jean usa sua magia para converter metal leve em ossos, faz os fios em porções iguais e então usa um feitiço de fortalecimento nos músculos. Ele até configura o mecanismo de controle, que parece ser um programa. Ele pensa que mesmo que o programa esteja em sua cabeça, ter que escrever esses caracteres é uma dor. Ao escrever o programa, percebe que o escreveu em japonês e se pergunta se isso vai ficar bom. Ele não quer reescrevê-lo, mas acha que terá. No entanto, o programa funciona e suga o poder mágico. Ele fica chocado ao ver que o programa está funcionando mesmo com o idioma errado. Ele olha para a criação mágica, feliz por ver que tudo está visível para ele. Ele decide tentar todas elas, o mesmo número de palavras, mas a velocidade e a capacidade são completamente diferentes. Jean percebe que é capaz de processar tudo muito mais rápido agora. Ele pode criar coisas melhores em comparação com seu predecessor e decide aumentar a eficiência mágica do metabolismo. Ele também aumenta a capacidade do gerador e aumenta a capacidade de absorção dos ossos. Ele então reforça a resistência. Os músculos devem ser feitos de fios mágicos, pois isso aumentará sua força e durabilidade. Ele pensa que também deve infundir a pele com magia de fortalecimento permanente. Isso fará com que Autômata seja muito melhor do que sua versão anterior. No entanto, ele suspira,
pensando que está um pouco exagerado. O poder pode ajudá-lo a criar tudo o que deseja criar e a forma de usá-lo também é muito simples. Quando termina com a pele e os músculos de Automata, decide fazer boas roupas para ela também. Ele decide usar a seda do bicho da Zeda e fazer boas roupas para Automata. Ele viu uma máquina de costura no armazenamento e decidiu experimentar enquanto traduzia. Fazendo tecido para as roupas dos automatos, ele se pergunta se é capaz de conceder poder mágico a outros também. Ele pensa que sabe o que Adriana quer que ele faça. Ele realmente não entende nada sobre esse mundo. Ele acha que, pelo seu nome, Jin, e pela orientação do antecessor, é melhor fazer isso certo. Jin volta para Automata e dá a ela as roupas que ele mesmo fez. Depois disso, ela está pronta para ser testada. Enquanto ele tenta ativar Automata, ele percebe que algo está errado, pois ela não está acordando. Ele verifica o circuito mágico, o metabolismo e o gerador, e tudo parece estar em perfeitas condições. Ele fica irritado, pois não sabe o que está errado. Nesse ponto, ele está tão faminto, pois passou todo o tempo na loja e ainda não tem nada no estômago. Ele decide fazer uma pausa e ir procurar algo para comer. No entanto, ele não encontra absolutamente nada. Para pensar, este lugar está desertado há muito tempo, e mesmo que houvesse comida antes, ela já não é comestível. Enquanto procura por comida, ele encontra o portão de teletransporte. Ele pensa que deve estar conectado a várias cidades e decide usá-lo por enquanto. Ele usa a magia de ativação e utiliza o portão de teletransporte. Antes que ele possa fazer qualquer coisa, o processo de transporte começa e o leva para outro lugar. Ao entrar na nova dimensão, ele desmaia na frente de uma garota. Depois de algum tempo, quando Jin acorda, ele não sabe onde está. Nesse momento, a garota chamada Hana entra no quarto com uma toalha nas mãos. Ele olha para ela e questiona quem ela é. A garota entra em pânico e foge, deixando-o ainda mais confuso. Ele tenta lembrar o que aconteceu e percebe que definitivamente não é seu quarto de pesquisa. Ele se levanta e sai do quarto para ver onde está. Uma senhora idosa chamada Masa olha para ele com um sorriso e pergunta se ele está acordado agora. Ela diz que ele estava desmaiado na beira da floresta, então ela o trouxe para cá. Jin olha para ela, questionando a floresta. Ela se apresenta como Masa, e a pequena Hana é sua neta. Masa diz a Jin que Hana o encontrou enquanto Hana olha para ele escondida atrás de Masa, tímida. Após perceber, ele se apresenta como Janito para Hana e agradece por salvá-lo, mesmo que isso a tenha deixado mais assustada. Ela fica aterrorizada e chama sua avó, Masa. Masa diz para ela se acalmar e não se preocupar com isso. Depois disso, Masa pergunta a Jin como ele acabou naquele lugar. Antes que ele pudesse dizer alguma coisa, seu estômago ronca, fazendo Masa perceber que ele está com fome. Ela diz que não adianta pregar para um homem faminto. Ela pede para ele esperar enquanto faz alguma comida e sai. Depois de algum tempo, ele come a comida, agradecendo a Masa pela ajuda, e conta sobre o portão de teletransporte. No entanto, Masa nunca ouviu falar sobre o portão de teletransporte. Ela diz que talvez seja um artefato sombrio, mas não há como alguém encontrar algo assim nesta vila. Pode ser uma relíquia dos tempos antigos. Jin pergunta sobre as relíquias antigas, para o que Masa diz que são artefatos mágicos forjados antes da Grande Guerra dos Demônios. Ela fica um pouco chocada por Jin não saber nada sobre isso. Constrangido, Jin pede para ela contar mais sobre isso. Depois disso, Jin vai com Hana ver o mundo exterior. Enquanto estão fora, ele fica olhando para uma montanha com fumaça saindo dela. Hana nota e pergunta por que ele está olhando para a Montanha da Morte. Jin a questiona sobre por que a montanha é chamada assim. Hana explica que é porque os pássaros que se aproximam daquela área desaparecem imediatamente devido ao miasma que sai daquela montanha. Jin pensa que pode ser o gás que sai do vulcão. Ele se pergunta se há uma nascente quente por perto. Ele fica ali se perguntando sobre isso quando Hana pergunta por que ele está ali sozinho e pede para ele voltar para casa. Depois de um tempo, Jin acaba se acostumando a viver lá, mesmo que às vezes haja alguma inconveniência, como naquela vez em que Hana o chama e pede para ele se limpar, pois é relaxante. No entanto, ele não se sente relaxado. É bastante difícil para ele se adaptar à nova vida na vila, mas ele decide não pensar muito sobre isso. Ele usou todo o bronze para fazer aquela bomba d'água, mas não teve escolha senão usar uma chaleira e um fogão para aquecer a água e tomar banho cada vez. Ele continua pensando na nascente quente. No entanto, sem as ferramentas específicas, ele não consegue encontrar a nascente geotérmica. Ele se pergunta se seria incrível se usar magia pudesse resolver esse problema. Ele decide tentar e usa seu poder mágico de medição geológica para procurar a nascente geotérmica. Ele se pergunta se seria realmente bom se ele pudesse encontrar a localização exata desta nascente, mas agora é mais importante
importante encontrar alguns minerais. Se ele for capaz de sentir suas localizações, tudo o que ele precisa fazer é ir lá e cavar. Ele se pergunta se precisará de permissão para isso. Ele decide perguntar para Masa. Quando ele conta seu plano para ela, ela diz que ninguém jamais encontrou água quente em todas essas poças. No entanto, outra garota diz que seria ótimo, pois uma nascente quente é muito boa para a saúde. Masa diz que se a nascente quente for para os moradores, então ela não tem objeção, ele pode pegar o que quiser. Ela também agradece a ele pela bomba d'água que ele criou. Masa acrescenta que há um grupo de comerciantes vindo para esta vila. Ela diz que a cada 2 meses eles vêm aqui trazendo sal e açúcar, além de produtos locais e roupas. Jin está confuso, pois nunca viu os moradores usando algum tipo de moeda. No entanto, a garota diz que é porque nesta vila as pessoas tendem a trocar produtos entre si. Os aldeões pedem a ele que os avise se precisar de alguma coisa, esperam que ele faça o seu melhor pelo bem desta aldeia. Depois disso, ele sai da casa pensando na ausência de troca de moeda. Ele acha que será bastante inconveniente, mas não há nada que ele possa fazer para mudar isso. Ele deseja poder ajudá-los mais. Ao chegar à área das fontes termais, ele é surpreendido por algumas crianças junto com Hana. Ele olha para elas chocado, questionando quando elas se esconderam ali. Hana questiona o que ele está fazendo ali. Jin explica que está planejando construir uma fonte termal aqui. Todas as crianças questionam o que é uma fonte termal. Jin não sabe como explicar nada para eles e pede que o sigam. Ele diz que terá que fazer uma área de banho primeiro. Ele diz que um pouco mais para frente será bom para isso. O primeiro passo é usar a magia da terra. Ele usa sua magia para fazer a área de banho, chocando as crianças. Elas ficam atordoadas ao verem que ele foi capaz de cavar os buracos num piscar de olhos. Então, ele usa a magia de penetração para fazer a água sair dos buracos. As crianças estão chocadas ao verem a fonte termal pela primeira vez. Antes que ele pudesse completar as fontes, as crianças decidiram pular dentro da água quente. No entanto, Jin as salva, informando que a água ainda está muito quente para tomar banho. Ele pede que o ajudem a fazer as cercas e um telhado. As crianças concordam e começam a fazer seu trabalho. Jin é lembrado do orfanato onde foi abandonado, onde também foi criado. Ele se pergunta se tudo está indo bem lá. Ele está no meio de pensar no orfanato quando Hana o chama para ajudá-la, fazendo-o perceber que estava distraído. Depois de completar as cercas ao redor da fonte, todas as crianças riem e comemoram para celebrar. Jin decide tornar a fonte simples a princípio, mas talvez ele estivesse muito animado e se deixou levar. Hana olha em volta e encontra uma piscina muito rasa. Jin explica que é feito assim de propósito para lavar os pés. Ele diz que, como eles o ajudaram a construir esta fonte, os deixará ser seus primeiros convidados como recompensa. As crianças ficam muito felizes e pulam assim que possível. Estão muito felizes em experimentar as fontes termais pela primeira vez. Ele olha para elas com surpresa quando as crianças pedem para ele vir e se juntar a elas. Depois de alguma hesitação, ele finalmente decide se juntar às fontes termais também. Ele se sente tão relaxado que parece ter sido revivido. Enquanto Jin está relaxando, Hana chega perguntando sobre uma estrutura parecida com uma gema, compartilhando o que encontrou no fundo. Outra criança diz que ele pode encontrá-la na margem do rio também. Às vezes ele a encontrou em outros lugares também. Jin se pergunta se a gema é comum na aldeia e decide analisá-la usando sua magia. Depois de analisar, ele descobre que é uma pedra mágica de um vulcão. Ele se pergunta por que não vê nenhuma dessas no colo. Ele decide guardar a gema por enquanto, tem a sensação de que pode ser muito útil no futuro. Alguns dias depois, os comerciantes chegam pedindo a todos para darem uma olhada nos novos produtos. Jin fica surpreso ao ver tantas pessoas se reunirem para ver os novos produtos. Ele quer ir dar uma olhada quando Hana o chama, dizendo que Masa quer que ele vá até o poço. Quando ele vai até lá, o chefe da aldeia também está lá, confuso. Ele questiona se estão procurando por ele. O homem lá se apresenta como Ronald, um comerciante. Ele pede desculpas por chamar Jin até ali e diz que quer fazer uma pergunta. Ele diz que a aldeia mudou significativamente desde a última vez que esteve aqui, 2 meses atrás. As casas e cercas estão todas reparadas e esses carrinhos são bastante interessantes. Ele diz que a coisa mais especial é a bomba d'água. Diz que é incrível ter uma ferramenta que pode sugar a água do poço. Ele acha que é uma invenção revolucionária. Jin esclarece que não é quem inventou a bomba de mão. Ronald diz que quando o chefe lhe mostrou isso, ficou muito surpreso. Jin pergunta a ele para ir direto ao ponto, pois não está entendendo o que Ronald quer. Ronald diz que seu trabalho é realmente talentoso e a bomba d'água é extremamente valiosa. Ele diz que o chefe disse que ele é quem fez isso. Ronald pede a Jin que venda a bomba d'água para ele. No entanto,
Jim nega a venda da bomba d'água. Ronald fica constrangido perguntando por que ele não quer vender a bomba d'água. Ele diz que dinheiro não é o problema. O chefe também pergunta o motivo de não vender a bomba d'água. Jim diz que se ele acha que vender isso seria um problema, então ele deveria ir com ele. Eles vão até a oficina onde Jim explica como fazer a bomba d'água e o carrinho e ser capaz de consertar tudo na aldeia. Ele desperdiçou todos os minerais que tinha. Ronald diz que isso é por causa do material. Ele fará algo a respeito. No entanto, Jim diz que não quer construí-lo mais. Ele o fez porque pensou que seria conveniente para ele, mas agora não está com vontade. Agora ele está no processo de fazer algumas coisas novas. Então tecnicamente ele está completamente ocupado. Mesmo que concorde em produzi-lo em massa, não pode ser tão bom quanto o primeiro. Ronald hesita e pergunta se Jim pode ensiná-lo a construir a bomba d'água. Jim olha para ele perplexo, mas então percebe que foi concedido o poder de conceder favores mágicos a qualquer pessoa. Ele tinha esquecido totalmente que tinha a capacidade de conceder poder mágico. Ele diz que pode vender o método de fazer a bomba d'água. Depois disso, outro cara entra na oficina pedindo desculpas por interromper. Ele se apresenta como Eric. Ele diz que olhou para a máquina e afirma que Jim é um feiticeiro muito poderoso. Jim fica surpreso, pois não estava esperando por isso. Ele questiona Eric sobre o que ele quer dizer com bruxo. Eric diz que não está com ciúmes dele usando magia ou algo assim. Ele nem mesmo conseguiria fazer um objeto tão complexo sozinho. Ronald diz que Eric costumava estudar na academia de magia Cílio. Ele poderia ser aquele que conhece o aspecto mais do que ele. Com isso, Jim explica mostrando o minério de bronze. Ele diz que primeiro eles precisam fazer um cilindro. O mecanismo da bomba d'água é que quando a alavanca é puxada, o ar será empurrado criando pressão no pistão e sugando a água para cima no cilindro. Cada parte é feita desse material. Ele mostra como o cilindro é feito na frente deles, mas As está chocado e pergunta como ele fez o cilindro assim. Jim explica que ele apenas transformou o minério. Ele explica a casca exterior e depois a conecta com o cilindro, mas Eric grita de frustração questionando como ele é suposto fazer tudo isso. Jim está admirado com seu talento. Ele se pergunta se isso é realmente como se sentir um humano em comum. Ele diz que cabe a Eric praticar durante o tempo que ele estiver aqui. Ele se oferece para levar Eric para as fontes termais para relaxar, enquanto Eric vai para as fontes termais. Jim fica para trás se perguntando como transferir tudo que ele tem é impossível. Mas esse poder é bastante surpreendente. Ele diz que é o único que pode ajudá-los espalhando essas habilidades e ajudando-os a fazer todas essas obras-primas. Ele decide fazer o melhor que pode. Logo Eric e Ronald voltam chocados mais do que nunca. Eles questionam se ele foi capaz de fazer a fonte termal sozinho e pedem a ele para ensiná-los como é feito. Olhando para o desespero deles, Jim desiste enquanto os dois continuam a pressioná-lo para ensiná-los. Parece que Jim tem alguns alunos realmente bons que são apaixonados por aprender sobre suas habilidades. Depois de algumas lutas, Eric finalmente consegue fazer progresso. Ele mostra sua bomba d'água para Jim pedindo seus comentários. Jim observa a bomba d'água e diz que parece boa. As peças são firmemente processadas e recebem a aprovação da perfeição. Jim está feliz que Eric finalmente conseguiu fazer a bomba d'água. Eric também está aliviado e se desculpa sobre Ronald, seu pai. Ele olha ao redor questionando o que ele está fazendo. Jim diz que ele está fazendo um fogão a gás que é usado para acender um fogo. Eric fica surpreso ao ver uma ferramenta que tem um poder mágico tão incrível. Enquanto Jim está feliz que tudo está indo bem, é graças à pedra mágica que ele pegou no rio. Parece para ele que a vila de Kiana não tem nenhum tipo de recursos. Ele diz a Eric que ainda há melhorias que precisam ser feitas sobre o rendimento térmico e controle mágico. Ainda há melhorias que precisam ser feitas. Ele diz que vai mostrar para Eric. Depois e tudo ficará bem. Eric diz que essas coisas podem ser muito complexas para ele. Ele não poderia ter desejado nada mais do que aprender a criar aquela bomba d'água, mesmo que ele esteja feliz com tal conquista. Ainda há mais coisas para aprender, como aquele carrinho de antes. Jim está feliz em ver a vontade de Eric em aprender mais. Enquanto estão conversando, Eric pergunta a Jim se ele é de outro país. Jim concorda, ao que Eric diz que terá que pagar impostos. Ele acredita que o cobrador de impostos chegará no outono. Jim questiona se ele tem que pagar isso com dinheiro. Eric nega dizendo que ouviu de outra pessoa, mas parece que a vila de Kiana não é a única em muitas áreas rurais.
A circulação de moeda também é muito difícil. Todos os anos o cobrador de impostos virá e ficará na vila de Toa. Jim pergunta onde fica essa vila. Eric responde dizendo que é a vila próxima que leva cerca de 3 dias a cavalo. Ele mostra a localização da vila em um mapa. Jim olha para ele, afirmando que não é tão perto assim. Jim pensa que durante esse tempo ele terá que pensar em uma maneira de construir um carro. Neste momento Ronald chega pedindo para Eric ir com ele. Assim eles se separam deixando Jim sozinho. Ele pensa sobre o cobrador de impostos naquele momento, perguntando o que ele deve fazer enquanto está andando. Ele avista Hannah que está pegando folhas. Isso desperta uma ideia na cabeça de Jim. Ele pensa que pode coletar seiva de árvore deixando-a derramar em um copo. Ele já conhece alguns recursos incríveis perto da vila e a resina de árvore é um deles. Ele vai lá e coleta resinas para produzir borracha. Depois disso ele volta para sua oficina se perguntando por que nunca considerou coletar seiva de árvores antes. Ele se pergunta se também pode ajudar com a melhoria dos carrinhos. Logo a resina é coletada o suficiente para ser usada na oficina para criar borracha. Primeiro Jim os combina em pares e ajusta seus pesos para as rodas e cubos. Ele usará magia de transformação que precisa de artesanato extremamente habilidoso. O problema é a borracha para Jim. Ele se pergunta se deve adicionar um pouco de enxofre na borracha para sulfurizar, já que borracha natural é muito dura. Adicionar enxofre é necessário. Ele pode ser encontrado perto das fontes termais minerais. Ele decide tentar a característica elástica e monta as coisas juntas. Jim pensa que é um pouco lamentável que ele não tenha material de coloração suficiente, mas sua aparência não é tão ruim. Ele diz se este carro funcionar então ele continuará fazendo os outros. Depois de completar o carro ele fica com borracha extra e pensa no que fazer com ela na manhã seguinte. Hannah o arrasta para fora onde muitas crianças estão esperando no carro para um passeio. Ele olha para eles perguntando o que eles estão fazendo aqui. Hannah arrasta o carro dizendo que ela é tão forte enquanto Jim olha para eles rindo. Já que seu carro está funcionando bem, Hannah ouve seu comentário e faz um bico dizendo que foi um desperdício de esforço. Jim diz que foi apenas uma versão atualizada da tentativa. Irritada de Hannah diz que realmente a fez pensar que ela era forte. Ele mostra a ela a bola que ele criou a partir da borracha restante, pedindo que ela aceite como um pedido de desculpas. Hannah nunca tinha visto uma bola antes e questiona o que é. Jim mostra como funciona, chocando-a. Ele diz a ela que esta é a bola de borracha feita a partir das resinas daquelas árvores anteriores. Ele diz que as rodas do carrinho também são feitas do mesmo material. Ele acrescenta que, como essa bola pode flutuar na água, ela pode levá-la até a nascente. Com isso, todas as crianças e Jim vão para as fontes termais brincar. Todos estão se divertindo jogando na água quando Bárbara chega perguntando se ele está cuidando das crianças. Jim pergunta se eles devolvem a pedra mágica. Bárbara diz que ouviu dizer que, de agora em diante, entrar na fonte termal será cobrado. Antes que Jim pudesse responder, Hannah pergunta sobre a coisa em forma de círculo em que ela estava deitada. Jim diz a ela que é um flutuador. Bárbara diz que nunca ouviu falar de tal coisa e pergunta se ele mesmo fez, ao que Jim concorda. Ela pergunta se pode ser usado por adultos. Enquanto os aldeões da Vila Kiana estão aproveitando todos os novos objetos, o clima começou a mudar de estação, as folhas estão caindo, o que é sinal de outono. Jim se pergunta se este mundo também tem as mesmas estações. Agora ele está lembrando das coisas antigas do Japão. Quando está no meio de seus pensamentos, ele se depara com um cavalo que também pode falar. Jim está chocado ao saber que um cavalo é capaz de falar neste mundo. O cavalo diz a ele que ele está no lugar errado e dá a ele direções, enquanto uma pessoa está pendurada no cavalo pedindo ajuda. Jim olha para ele confuso e se pergunta como ela caiu assim. Ele decide ajudá-la mesmo assim. Depois disso, ela agradece pela ajuda, afirmando que está a caminho da Vila Kiana e que ela passou e perdeu o equilíbrio enquanto cavalgava. Jim pergunta por que ela está indo para a Vila Kiana. Ela diz que está indo para coletar impostos. Ela se apresenta como Litia. Jim também se apresenta como Jim, morando na Vila Kiana, assim como Hannah. Litia pergunta se eles podem mostrar o caminho para ela. Eles concordam, e todos vão juntos para a vila. Litia diz que esta é sua primeira tarefa do rei. Ela se tornou uma nobre recentemente, então ela adivinha que não parece uma no momento. Jim pergunta sobre se tornar uma nobre. Litia explica que é uma plebeia que recebeu o título de cavaleira recentemente. Seu pai, devido às suas conquistas no campo de batalha, recebeu o título de cavaleiro, e ela também foi designada para esta tarefa. Se ela conseguir fazer isso direito, ela também pode ser uma cavaleira. Jim pergunta se tornar uma cavaleira é seu propósito na vida. Ela concorda, dizendo que continua se lembrando que precisa se tornar útil para a sociedade. Se ela conseguir de alguma forma realizar isso, seria bom. Ela se desculpa por se gabar de coisas assim. Depois disso,
Jin mostra a casa do chefe da vila. Ele diz que o chefe pode estar em casa agora. Ela avista a bomba de água e fica interessada. Ela pergunta se a vila tem sua própria bomba de água. Ela diz que essa coisa foi lançada recentemente no palácio, e o primeiro a apresentá-la na feira de Rajin foi o Sr. Ronald. Hannah fica irritada e esclarece que Jin foi o primeiro a fazer isso. Litia pensa que ela está brincando, mas Hannah diz que é a verdade. Litia fica desconfortável e diz que vai falar com o chefe da vila sobre isso mais tarde. Depois que Litia se vai, Hannah pergunta a Jin por que ele não disse que a bomba de água era sua criação. Ele diz que Eric deve ter feito algumas delas em outras vilas também. Ele diz que está tudo bem para ele, contanto que as pessoas possam viver uma vida mais confortável. Jin diz que é melhor para ele não se envolver com funcionários do governo. Ele só se preocupa em fazer itens úteis para suas vidas diárias. Hannah diz que ela acha que essa é sua personalidade geral. Depois de algum tempo, Litia vai ver o chefe. O chefe pergunta se há algum problema com os impostos deste ano. Litia diz que está tudo bem. O chefe pergunta quando ela vai se mudar para a vila à toa. Ela diz que vai partir amanhã, ao que o chefe pergunta se não é rápido demais. Litia concorda, mas ela precisa fazer o trabalho rapidamente. Ela pergunta se comprar a bomba de água deve ser realmente caro. O chefe está confuso, mas explica que eles não a compraram, alguém a fez para eles. Sua confusão é esclarecida pelo chefe, deixando-a preocupada, já que os itens que Ronald possui foram fornecidos e instruídos por Jin. Ela diz que não pode acreditar, já que ele parece tão comum. O chefe diz que também não pode acreditar. Ele diz que Jin fez tantas coisas novas recentemente, como fogões a gás, rodas de borracha e coisas assim. Litia pergunta se pode ver as criações de Jin. Com isso, Bárbara é instruída a mostrar as criações de Jin a Litia. Ela as vê uma por uma, ficando chocada com cada criação. Por fim, as garotas vão para as fontes termais relaxar. Bárbara diz que as fontes termais são feitas por ele. Litia percebe e diz que depois de ver o trabalho de Jin, finalmente entendeu o que é realmente merecer o título de cavaleiro. Bárbara percebe Litia se tornando a cavaleira e diz que é uma promoção incrível. Litia diz que apesar de ter tal propósito, ela nem sabe o que tem ou precisa fazer. Bárbara diz que podem discutir seus problemas se já estiverem aqui. Agora elas discutem os problemas e depois as garotas vão ver Jin. Litia se desculpa com Jin por ter sido incrivelmente rude com ele. Ela diz que achou que Hannah estava provocando a Jin. Ela diz que não há necessidade de se desculpar. Ela diz que a bomba d'água, o fogão a gás, o carrinho, a bola de borracha e até mesmo um onsen são todos úteis para suas vidas diárias. Ela diz que nem sabe se seu sonho de se tornar uma cavaleira está certo ou não. Ela não sabe se tornar uma cavaleira realmente ajudaria os outros. Jin diz que não é tão grande assim como um homem. É verdade que sua magia é incrível, mas ele a recebeu recentemente de outra pessoa. Ele não pode fazer essas coisas por conta própria. Ele acrescenta que considera sua magia como um favor e quer passá-la para os outros porque é isso que ele é capaz de fazer. Ele encoraja Litia dizendo que tudo o que ela precisa fazer é começar. Litia questiona se também pode fazer magia. Ela diz que está procurando por sua resposta há muito tempo. Ela agradece a ele porque, por causa de Jin, ela conseguiu pensar sobre isso. Como cobradora de impostos, ela gostaria de pedir um favor porque precisa se mudar amanhã. Ela pergunta se ele pode emprestar alguns carrinhos para carregar sua bagagem. Ele concorda e vai apressadamente para sua oficina. Ele fica um pouco chocado, pois não sabia que Lia estava indo embora amanhã. Ele entra na oficina contando os carrinhos, que acabam sendo 12. Ele diz que poderia ter feito alguns ajustes a mais, mas está tendo uma baita dor de cabeça. Ainda há algumas verificações e reparos disponíveis que ele precisa fazer agora. Enquanto está consertando os carrinhos, ele percebe que quase esqueceu daquele boneco robô que consertou no laboratório. Ele se pergunta se ela funciona ou não. Ele decide verificar o boneco quando voltar. Por outro lado, o boneco Otata está sentado sozinho no quarto esperando seu dono voltar. Otata está procurando por Jin, seu pai. Ela teleportou para muitos lugares, mas não conseguiu encontrar nenhum. Desta vez, ela se teleportou para a Era dos Dinossauros. Ela não tem escolha a não ser voltar, mas o dinossauro a impede, então ela terá que desaparecer. Depois de limpar este setor, ela volta para o laboratório. Quando ela volta, pensa que se teleportou para o lugar errado novamente. Ela deseja que o raio de transporte pudesse ser um pouco mais amplo. Seria melhor se pudesse acompanhar as vibrações mágicas. O portão de teletransporte está fora de controle. Ela se encoraja dizendo que não pode desistir. Ela deseja ter a solução mais cedo. Ela pensou que estaria tudo bem desde que não perdesse o rastro de seu pai e então, quando termina de reiniciar,
O pai não está em lugar algum. Ela se lembra de olhar para si mesma, perguntando como ela se transformou em uma versão melhor. Ela está certa de que depois que sua missão for concluída, o processo de corrupção começará. Ela pula da cama pensando que a mãe já foi embora. E quanto ao pai? Ela se pergunta se este é seu trabalho. Ela vai procurá-lo se perguntando se precisa agradecê-lo por isso. Ela olha ao redor do laboratório, mas não consegue encontrar Jim. Depois de perceber que seu pai se foi, ela fica lá se perguntando onde ele poderia estar, para ser precisa, já que ela não tem mais um radar de vibração mágica de longa distância. Ela não pode sentir sua aura. Ela se pergunta se ele saiu do laboratório. Ela anda ao redor do laboratório e se depara com o portão de teletransporte, que tem vestígios de ter sido ativado. Ela se pergunta se seu pai saiu por essa coisa. Ela se pergunta para onde o portão leva. Ela não consegue mais localizar o destino exato. Ela se pergunta se isso é um erro. Ela precisa se preparar. Ela procura o guia de instalação do portão. Depois disso, ela faz sua mala pensando que não tem muita comida para a viagem, mas ela supõe que pode trocar algo no caminho. Ela só tem as roupas da mãe, mas serve nela, então está tudo bem. Ela estará em apuros se machucar, então decide trazer bandagens e alguns remédios. Então ela pode simplesmente usar pedras mágicas para fazer essas coisas. Ela completa sua mala se perguntando se isso deveria ser suficiente. Depois disso, decide procurar por seu pai, Jim. Ela passa por muitos problemas por causa de seu pai e visita muitos lugares, mas não consegue encontrar seu pai. Ela se teleportou uma dúzia de vezes até agora, mas ainda não conseguiu encontrar nenhum sinal do pai. Ela continuou procurando na escuridão do vazio por 14 anos, 8 luas e 27 sóis, por 1000 mundos. Neste ponto, ela não pode parar. Seu objetivo ainda não foi concluído. Com tanta determinação, ela vai para a Montanha Nevada para encontrar Jim. A instalação do portão aqui parece bastante impossível. Ela precisa encontrar outra área. Ela se pergunta se o monstro foi atraído pela aura mágica de transporte ou se apenas a considerou como sua presa. Não importa o que seja, estava muito perto. O gigante sopra em sua direção mais uma vez, mas a automata desvia dele como uma profissional. Ela pensa que deveria jogar suas coisas e competir adequadamente, já que o monstro é muito forte. Hecaton Ares faz uma bola de terra e a joga em automata. Ela rapidamente para o golpe e quebra a bola em pedaços pequenos. Ela não tem escolha a não ser aumentar a velocidade de operação e a capacidade geral. Ela inicia sequências de coleta de materiais elementares para formar uma arma mágica. Em seguida, inicia o mecanismo de aprimoramento de movimento. Ela ativa a radiação externa de fibras mágicas, iniciando a técnica ofensiva máxima com toda a sua glória. Ela mira no monstro e sopra nele. Com isso, o ataque do monstro é completo. Ela está chocada e pensa que os aprimoramentos de seu pai são incríveis. Ela está mais determinada a encontrá-lo agora. Ela fala consigo mesma onde. Ela pede para Jim esperar por ela, pois logo o encontrará. Ela espera que ele esteja bem. Por outro lado, Jim está aproveitando seu tempo enquanto ajuda Litia. Ele bebe um pouco de água quando um cara se aproxima dele perguntando se ele precisa de um descanso. Jim diz que está tudo bem e pede para o cara não se preocupar com ele. O cara diz que, se eles mantiverem esse ritmo, conseguirão chegar antes do pôr do sol. Basta segurar um pouco mais, passar esses penhascos, e eles chegarão à vila à toa. O cara agradece a Jim por seu carrinho, afirmando que conseguiram fazer isso incrivelmente rápido em apenas uma viagem. Sem ele, teriam que repetir esse tipo de trabalho inúmeras vezes. Jim diz que ainda será difícil e acha que pode levar cerca de 2 a 3 dias para terminar tudo. Ele diz que fará qualquer coisa que possa ajudá-los. O cara diz que ele pode deixar o trabalho pesado para ele, pois muitas coisas importantes estão esperando por Jim. Se esses carrinhos quebrarem, Jim é quem vai consertá-los, então ele pode apenas ter energia por enquanto. Litia também concorda com isso, dizendo que apenas Jim pode fazer isso. Quando o trio se depara com alguns monstros, Jim os olha preocupado, sem saber o que são. Jim olha para o monstro e pergunta o que é isso, preocupado. Litia diz que isso é um golem. Jim não sabe sobre golem e questiona sobre isso. No entanto, antes que alguém possa explicar qualquer coisa, o golem avança e dá um golpe no cara que está ao lado deles. Felizmente, Jim tem o poder mágico e escava o golem. O braço do cara fica ferido no processo, mas ele está bem, pelo menos. Litia ordena que todos recuem, pois a área é perigosa. Ela fica irritada e corre para destruir o monstro, mas Jim a impede, afirmando que apressar as coisas não ajudará neste momento. No entanto, ela não ouve e ainda avança e golpeia o golem com sua espada. Para o choque de Jim, o golem quebra a espada, fazendo-se perguntar se a espada não era afiada o suficiente. O monstro então sopra em Litia, fazendo-a cair no chão. Jim está preocupado com ela enquanto o cara pede para Litia correr,
pois é apenas o que eles estão carregando. Ele diz que ficarão bem sem isso, mas Litia se recusa a recuar, mesmo sendo apenas uma novata cavaleira. Ela ainda tem o orgulho de se ela não pode proteger os bens das pessoas, então para que serve ela como uma nobre? Ela diz que um cavaleiro nasce para proteger seu povo. Se isso é tudo que ela pode fazer, então ela fará. Ela se vira e enfrenta o golem, usando sua espada quebrada e fazendo o golem ajoelhar-se diante dela. Nesse momento, o outro golem está prestes a se levantar, deixando os caras preocupados. Eles dizem que precisam correr o mais rápido possível. Jin olha preocupado para o golem, perguntando-se se há algo que ele possa fazer. A escavação pode segurá-los por tanto tempo, e ele não pode afetar essas coisas se elas não estiverem danificadas. Ele se pergunta como ele deve ajudar seus companheiros. Nesse momento, ele tem uma ideia e se pergunta se a água pode ser útil. Ele realiza uma mágica na água para aumentar a durabilidade do jarro de água, comprime a pressão dentro e então a transforma em algo como um borrifador, feito de silicone. Ele adiciona um abrasivo à ponta para ajudar a criar um pouco de estático. Justo quando o golem está prestes a soprar em Litia para o bem, a fórmula mágica de Jin se completa. Ele lança o jato de água em direção ao golem, cortando o monstro em duas partes diante de Litia. O monstro cai no chão no mesmo instante, poupando a vida de Litia. Ele então mira no segundo golem e faz o mesmo, lançando o jato de água no segundo golem, cortando no mesmo instante e o fazendo desaparecer. Ele corre em direção a Litia, perguntando se ela está bem. Ela o olha confusa, questionando o que ele usou para fazer os monstros desaparecerem. Jin diz que usou um pouco de sua magia de criação porque ele não é adequado para coisas como magia ofensiva. Ainda assim, ele está feliz por ter conseguido a tempo. Ele diz que há mais uma coisa: o trigo foi convertido em uma bagunça. Litia pede desculpas a todos, dizendo que se fosse mais forte, teria parado aquele monstro. Já é um milagre que todos estejam bem. O cara com eles diz que, como não houve vítimas, ela fez um bom trabalho. O outro cara, com o braço ferido, diz que os criadores foram cruéis, o que é percebido por Litia. Ela corre até ele para examinar sua lesão. Jin questiona Litia se ele conhece magia de cura. Ela concorda e realiza sua magia de cura na lesão para tratá-la. Depois disso, o cara está mais do que feliz, pois seu braço está funcionando normalmente. Todos a animam, dizendo que ela é exatamente o que um cavaleiro deveria ser. Eles dizem que realmente apreciam sua ajuda. Ela sorri para eles, dizendo que, se alguém mais estiver ferido, eles devem vir até ela. Depois de algum tempo, todos tentam limpar a bagunça e recuperar o trigo que podem. No entanto, eles se perguntam o que podem fazer sobre os carrinhos que estão arruinados. Jin olha para um dos carrinhos, dizendo que parece que está completamente quebrado. No entanto, ainda há bastante trigo. Jin se pergunta se há uma maneira de sair daqui rapidamente e ainda conseguir trazer todo o trigo. Ele decide tentar usar os golems para seu propósito, perguntando-se se essas criaturas devem ser controladas por outra pessoa para chegarem até aqui. Ele decide fazer uma rápida verificação no golem, afirmando que fará uso de tudo que puder encontrar. Litia pede a Jin que se apresse, pois eles não têm tempo suficiente. Depois de algum tempo, quando Jin e seus companheiros chegam à nova vila, as pessoas da vila ficam chocadas ao verem os golems se aproximando delas. Eles pensam que os golems estão vindo para completar e assumem suas posições para proteger a vila. Litia rapidamente para os aldeões, afirmando que o golem está. Eles explicam a situação ao aliado deles, após o que eles são autorizados a guardar toda a erva. As pessoas ficam chocadas ao ver o golem e dizem que ele é 3 vezes o tamanho de um humano normal. Eles questionam Jin se está tudo bem usar o golem como aliado. Jin diz que, mesmo que não possam identificar o mentor, se ele escrever o núcleo que ele mencionou, ele acha que estará tudo bem. O cara diz que não tem certeza se entendeu o que ele disse, mas ele acha que as coisas estão boas por enquanto. Ele questiona o nome do golem, ao que Jin responde que o nome dele é Gon. Enquanto isso, Litia fica do lado de fora, encarando sua espada quebrada. Quando Jin vai vê-la, ele diz que finalmente tem algum tempo para descansar. Litia segura ele para não se preocupar com ela, afirmando que ainda tem sua missão para completar. Jin diz que se ela está preocupada em guardar o armazenamento, então deveria deixar para Gon. Ele garante a ela que tudo vai ficar bem. Deprimida, Litia olha para a espada dizendo que só esqueceu de forjá-la uma vez e agora está quebrada. Jin sorri para ela, dizendo que era óbvio que isso aconteceria. Ele diz que os humanos são da mesma forma. Se eles economizarem no treinamento, vão enferrujar e todos serão espalhados como na situação do outro dia. Litia ri depois de ouvir isso e diz que achou que estava acabada. Ela pede para Jin olhar para sua espada, dizendo que deveria tê-la consertado, mas esqueceu completamente quando passaram por aquele ferreiro anteriormente. Ela acha que terá que continuar usando a espada quebrada. No entanto,
Jin oferece-se para consertar a espada para ela, já que faz isso para viver. Ela permite e entrega a espada a ele. Jin usa sua magia e conserta a espada na frente dela em pouco tempo. Então ele devolve a espada para ela. Litia, chocada e confusa, se pergunta que tipo de magia ele usou para consertar sua espada. Ela diz que não teve chance de agradecê-lo por toda a sua ajuda. Ela questiona se ele tem algum desejo. Jin explica que não precisa de nada. Litia sugere apresentá-lo ao rei como um mestre de artes mágicas. Jin pensa que isso seria um pouco problemático, já que tudo que ele quer fazer é pesquisar e depois voltar para casa. Litia diz que realmente não sabe como relatar esses golems agora, já que isso é parte do trabalho. Jin percebe isso e pede para ela não escrever nada sobre ele em seu relatório. Ele diz que não é hora de deixar as pessoas saberem sobre isso. Litia olha para ele chocada, pedindo-lhe para parar de baixar a cabeça na frente dela. Ela diz que não dizer nada sobre ele já é um grande problema para ela. Ela diz que não sabe sobre isso, mas fará o melhor dela. No entanto, ela pensa que todos saberão sobre ele mais cedo ou mais tarde. Jin diz que lidará com isso quando acontecer. Litia aceita não escrever sobre Jin em seu relatório e diz que fará o melhor dela. No entanto, ela diz que se Jin tiver alguma chance de visitar o Citadel, ela pergunta se ele gostaria de passar em sua casa. Jin concorda, dizendo que gostaria, mas por enquanto gostaria de resolver as coisas e voltar para a vila. Litia fica irritada e pergunta se ele realmente quer que ela experimente sua nova espada nele. Após entregarem seus impostos na Vila Toa, eles voltam para a Vila K. Após o ataque do Golem, o número de escoltas deles aumentou, mas a profecia terminou de alguma forma. Talvez seja porque Gon está aqui, mas Jin não vê mais sinais de oposição. Ele não pode recuperar nenhuma informação útil do outro Golem e ainda tem que pensar em uma maneira de lidar com esse problema no futuro, mas ele já tem toneladas de trabalho em suas mãos agora. Quando ele volta para a Vila K, ele é recebido por Hana. É uma coisa boa, mas ele está um pouco preocupado com as coisas. Hana percebe isso e pergunta a Jin se está tudo bem. Ele explica que não consegue reunir material suficiente para consertar o Golem. Ele diz que, para Gon ser completamente restaurado, ele tirou algumas partes do outro Golem, mas elas não funcionam completamente. Nesse momento, Hana está mais interessada em um objeto em forma de bola, afirmando que é muito bonito. Jin explica que isso é chamado de cristal mágico. Golems ou bonecas precisavam ser capazes de operar totalmente. Ela pergunta se podem usar o cristal mágico no fogão. Jin diz que um cristal mágico tem uma pureza muito maior do que uma pedra mágica normal, então seria um desperdício usá-lo em objetos normais como um fogão. Ana diz que não entende muito bem, mas acha que viu algo assim no Monte da Morte antes. Jin pensa que todos os itens de seus predecessores parecem ser extremamente raros e de alta qualidade. Ele acha que deveria ir e reunir mais material. Bem, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Quem quiser mais parte desse manhwa, comenta aí embaixo e deixa o like. Obrigado por assistir e tchau, tchau.